Saudações. Antes da gente falar de geopolítica, eu quero mostrar as flores da minha mãe. Elas são muito bonitinhas. Eu tenho uma mãe caprichosa na jardinagem, né? Aqui. Essa é uma flor que cura dores e febre, negócio assim. Aí eu fui lá no quintal do lado, nós fomos roubar terra de construção, que horror. Mas para ela fazer um lugarzinho para plantar cebolinha. Esse é o orégano dela, tá tão grande e bonito que as pessoas não acreditaram que é orégano, mas é. Eu mesmo comprei a semente e ela plantou. Também com terra que a gente roubou da construção. Esse é o beijo dela, o tamanho. Isso aqui são... Essa planta que as pessoas gostam é... Como é que chama? Rosa do deserto. E aqui ela está tentando fazer pegar também umas suculentas. Essa aí acho que é babosa, né? Coisa assim. Bom, então agora vamos conversar. Seguinte, hoje na outra rede social, uma ser humana muito gentil, educada, existe, né? Fico feliz que ainda haja esse tipo de gente. Me perguntou, diante do fato de que a guerra na Ucrânia, bom, ela já não fazia mais sentido, porque a Ucrânia estava derrotada. Ela me perguntou se eu torcia para os russos. Falei que sim. De fato eu torço para os russos. E eu gostaria de explicar isso. Evidentemente eu não queria que os ucranianos passassem o que eles estão passando, e pior ainda, o que eles e elas vão passar. De forma alguma. Mas o que está em jogo é um conflito de civilizações. Certo? É um conflito de civilizações. De um lado, nós temos aqui, deixa eu dizer para vocês, a Europa, né? E do outro, temos a Eurásia. A civilização europeia, mais particularmente a civilização europeia ocidental, ela já deu para o mundo o que tinha que dar, que é basicamente o quê? Dor, né? Capitalismo. Aqui, vamos lá. Pronto. Não tá lindo, mas dá pra gente entender algumas coisas aqui. O que acontece é o seguinte. Esse coletivo, qual seja a Europa, a América do Norte anglo-saxônica, que são os Estados Unidos e o Canadá, estão aqui. Só que o gesso está acabando. E eu não tenho tijolo de construção. A Nova Zelândia e a Austrália, que estão aqui, o Japão e a Coreia do Sul, que são terras ocupadas até hoje pelos Estados Unidos, eles construíram a civilização cujo pilar é o capitalismo. Inicialmente mercantil, que era o nome que você dava para roubo, né, legalizado e sancionado pelo Estado, pela sociedade, juridicamente. O que a Europa fez no continente americano foi isso. Através do Estado, através de corporações, ela invade um continente, mata 100 milhões de pessoas, rouba todas as suas riquezas. E a partir de toda essa riqueza roubada, ao longo de 300 anos, a Europa fez a própria riqueza. Com esse dinheiro ela fez a Revolução Industrial. Aí, então logo ela fez a Revolução Industrial, em 2 gerações, o continente americano se libertou politicamente, né? Porque os Estados Unidos passaram a fazer parte do jogo.
O Canadá era só uma colônia britânica e a América Latina continuou a ser explorada, só que de outras formas. Terminada essa fase mercantil, que é o nome que se dá a roubo, pilagem, genocídio, pirataria, os Estados Unidos entram em uma nova fase, junto com a Europa, que é o capitalismo industrial. No capitalismo industrial, eles criam um imperialismo. Foi nessa fase que a Europa domina a África e domina vastas porções da Ásia. O que era o imperialismo? A burguesia, que antes servia o Estado, assume o controle do Estado e domina continentes inteiros para roubar recursos. Repare, ele não está roubando riqueza, porque ela já tinha sido toda roubada durante o colonialismo no continente americano. Eles passaram a roubar recursos e a escravizar a própria população para transformar esses recursos roubados em mercadorias, certo? Isso foi o imperialismo. Bom, essa fase termina com, primeiro tivemos a Primeira Guerra Mundial, que transforma os Estados Unidos da América uma grande potência econômica e começa a enfraquecer a Europa e destrói alguns impérios. Destrói o Império Austro-Húngaro, destrói o Império Otomano, destrói o Império Russo, destrói o Império Alemão, certo? 4 impérios são destruídos. Os outros 2 que restaram só são destruídos após a Segunda Guerra Mundial, o francês e o britânico. Após a Segunda Guerra Mundial, emerge nos anos 70 o capitalismo financeiro. Nessa fase de capitalismo financeiro, acontece uma divisão internacional do trabalho, que é a seguinte: Europa aqui, os Estados Unidos e o Canadá, que ficariam mais ou menos aqui, Austrália, Japão, Nova Zelândia e Coreia do Sul, que ficam mais ou menos aqui, representam um império anglo-sionista que tem impressoras de dinheiro e controlam pela dívida o mundo. A América Latina e a África, elas seriam roubadas, teriam seus recursos roubados para que aqui na Ásia, nessa porção aqui, tá vendo essa porção aqui, ó? Coreia, Japão, Insulíndia, Sudeste e Leste da China e Índia. Esses recursos roubados da África, da América Latina e de outras porções não desenvolvidas do mundo seriam transformados em produtos industriais que seriam dados de graça, né? Porque a Europa, a América Anglo-Saxônica, a Australásia, o Japão e a Coreia não estavam dando riqueza em troca. Nenhuma. Então é roubo. Como assim, Leila? Vamos imaginar uma montadora de automóveis. Você pega uma fábrica da Ford, né? A Ford instala fábricas no mundo inteiro. Porque ela instala fábricas aqui na Indonésia. Usa recursos, nióbio do Brasil, outros metais da África, outros metais da Rússia, por exemplo, energia da Rússia e do Oriente Médio. Aqui está o Oriente Médio, ó. Então, energia da Rússia e do Oriente Médio para transformar as matérias-primas da África e da América em carros, certo? A África e a América recebem o que em troca dessas matérias-primas? Nada, recebe papel, que é um título de dívida podre, porque não tem como ser pago, já que a dívida da Europa e dos Estados Unidos somadas ultrapassam os 300 trilhões de dólares. Então, em troca da riqueza, do meio ambiente, da vida, do progresso, do desenvolvimento da África e da América Latina, as elites recebem um pedaço de papel e ficam satisfeitas. Aí, as populações do Sul, Sudeste e Leste da Ásia trabalham, transformam essas matérias-primas tiradas da África e da América Latina, junto com a energia da Rússia e do Oriente Médio, em veículos. Esses veículos são dados de graça para a Europa. Como assim dados de graça? Quem trabalhou foram os asiáticos, certo? Na produção, usando energia russa e matérias-primas, vamos colocar africanas. Nada disso foi pago. Não foi dado riqueza nenhuma, não foi dado ouro, nem prata, nem nada para a África em troca dos recursos naturais roubados. Não foi dado riqueza real nenhuma para a Rússia e para o Oriente Médio.
em troca da energia roubada, foi dado um pedaço de papel, um título de dívida que não pode ser pago. E os trabalhadores asiáticos também não receberam riqueza nenhuma, não receberam ouro, não receberam prata. Eles simplesmente produziram com que as empresas haviam roubado de energia do Oriente Médio e da Ásia, de recursos naturais da África e da América Latina, usaram o trabalho deles e passam para a Europa e para os Estados Unidos. Então, é um sistema que favorece apenas os donos do sistema, porque eles não dão riqueza nenhuma, nem em troca dos recursos naturais da África e da América Latina, nem em troca dos recursos energéticos da Rússia e do Oriente Médio, nem em troca do trabalho do Sul, Sudeste e Leste da Ásia. Certo? Nenhuma dessas regiões do mundo recebe nada em troca. Nada, não recebe nada em troca, apenas esse pedaço de papel sem valor, que é o título de dívida. Esse é o esquema do capitalismo financeiro. Perfeito? É o esquema do capitalismo financeiro. A Ásia, o Oriente Médio, a África, a América Latina, a Rússia não recebe qualquer riqueza em troca da energia, dos recursos naturais e do trabalho. E mandam tudo o que eles produziram para a Europa, América Anglo-Saxônica, Australásia, Japão e Coreia do Sul. É um esquema que favorece muito e imensamente as nações centrais do capitalismo. Perfeito? É importante que vocês entendam isso. Bom, então, assim, ao longo de pelo menos 50 anos, as nações do chamado, eles chamavam de mundo livre na época da Guerra Fria. Agora a imprensa chama esses países de comunidade internacional. Então, os países da comunidade internacional, sabe aqueles que se chocam com russos, se chocam com africanos, se chocam com árabes, com iranianos, é que fica chocada, né, com o que acontece. A que repreende, a comunidade internacional fica preocupada internamente. A comunidade internacional é chamada de mercado, sabe, os especuladores, os banqueiros, os financistas. Oh, meu Deus, o mercado está preocupado com políticas do governo Lula, o mercado está preocupado com o déficit fiscal. O mercado é um bando de filhos de uma truta que explora e oprime as pessoas dentro do nosso país para essa comunidade internacional aqui. Perfeito? Esse é o mercado. É o que nos ajuda internamente a roubar-nos, é o que nos rouba, é o que pega nossas riquezas, é o que entrega nossos produtos. Aquelas sementes e cadáveres de animais e pedras que a gente tira da Amazônia, tira do Cerrado, tira de todo o Brasil e manda quase in natura para a Ásia transformar em produtos que serão entregues de graça para o oeste coletivo. Esse é o mercado. Ele trabalha para a comunidade internacional. Então, a comunidade internacional, que são esses países que eu já falei para vocês, bom, ele representa o auge do capitalismo financeiro. Mas é toda a comunidade internacional que está ganhando? Não. É menos de 1% da população, certo? O restante da população, da própria Europa, dos próprios Estados Unidos, do próprio Canadá, da própria Australásia, do próprio Japão, da própria Coreia, são igualmente explorados. E a riqueza deles, o salário deles, a renda deles vem caindo há 50 anos. Perfeito? Por quê? Porque o sistema tem que evitar a inflação. Como gera muita dívida, qual que é a função de gerar dívida? A função de gerar dívida é enxugar liquidez. É um sistema que produz uma riqueza imaginária, né? Através do juro, da usura, do dinheiro emprestado, da especulação imobiliária, dos seguros e tudo mais, produz riqueza inventada na forma de papel moeda. Só que esse papel moeda cresce demais. Então, como é que eles fazem para evitar a inflação? Eles restringem a demanda, que é um nome bonito para dizer, fazem as pessoas ficarem mais pobres, aí elas não têm o que comprar. Perfeito? Promove a desigualdade. Desigualdade é ótima, porque joga mais dinheiro na mão dos ricos e cria uma legião de miseráveis. Esses miseráveis não têm como comprar. Essa restrição da liquidez é muito importante para que o sistema continue funcionando. Perfeito? É um sistema baseado em dívida e em exploração. É assim que funciona. Então eles oprimem a própria população, oprimem e roubam o restante do mundo para ficar com cada vez mais dinheiro que no fundo não vale nada, porque não representa riqueza real. Mas é uma riqueza que, embora imaginária, é sustentada por todo um sistema criado para, exato, passar a ideia de que esse dinheiro vale alguma coisa. Nós temos a mídia, nós temos Hollywood, nós temos o cinema,
Nós temos os exércitos, certo? O exército dos Estados Unidos defende os próprios interesses. Os exércitos europeus e brasileiros defendem os interesses do exército dos Estados Unidos, que trabalha como cachorrinho fraudiqueiro. Na verdade não, né? Ele trabalha como pitbull das elites financistas. É assim que funciona. A segurança pública, os exércitos, eles trabalham para garantir a riqueza dos mais ricos. Certo? São os cachorros que mordem quem ousa se levantar contra os donos. Eles são os cães, são tratados como ração, mas eles acreditam que fazem parte da família, né? Eles acreditam que os bilionários são pais de pets e que eles são os pets. São os que nos oprimem, são os que nos exploram. Então, esse tipo de sociedade, a sociedade capitalista liberal, ela representa o mal para o mundo. Ela representa a degradação ambiental, ela representa a poluição, ela representa as causas do aquecimento global, da extinção de espécies, da usurpação, do roubo, da usura, da mentira. E é isso que a OTAN representa. Nesse sentido, por isso eu defendo a Rússia. Porque a Rússia está lutando contra isso. Perfeito? Nós não estamos lutando contra isso. Nós estamos trabalhando para isso. Agora a Rússia está. A Rússia está lutando contra isso. Essa é a Rússia. Ela luta contra isso. Aqui está mais ou menos a China. Ela luta contra isso. Aqui está o Irã. Ele luta contra isso. Então é claro que eu tenho que estar do lado da Rússia, da China e do Irã. Eles estão lutando contra isso. E é isso que nos oprime. E nós, por nós mesmos, pelo jeito, não vamos fazer absolutamente nada. Como não fizemos nada durante os 2 anos e meio de exploração que o Temer nos subjugou, que não fizemos nada durante esses 4 anos do governo Bolsonaro. Perfeito? Provavelmente os mesmos professores universitários, os mesmos sindicatos, os mesmos funcionários públicos que não falaram nada durante o governo Temer, não falaram nada durante o governo Bolsonaro, que viram o nosso país ser usurpado, roubado, aí provavelmente eles vão fazer greve assim que o governo Lula começar. Certo? Enfim, é isso. Eu não confio neles. Não confio neles, mas eu sei que é isso que vai acontecer. Né? Os que ficaram caladinhos, que nem o famoso talo de luta, né? Talvez a gente volte a ouvir falar de movimento passe livre, que depois que deu o golpe sumiu. Talvez a gente ouça falar de Black Bloc, que depois que ajudou no golpe sumiu. Talvez a gente ouça manifestantes nervosos, professores universitários enfurecidos em greves muito longas. Provavelmente a gente vai ver todas essas pessoas que permaneceram caladas nesses 7 anos de inferno, que são as pessoas que trabalham para a comunidade internacional, a gente vai ver elas de novo. Certo? E é por isso que eu não torço para a Ucrânia, como não torço para o Ocidente. Eu torço para os países que estão lutando contra esse sistema, na real, gente, com perdão da palavra, esse sistema de merda que nos oprime e nos explora. Ok? Tenham uma boa tarde e saudações a todos vocês. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, comente, qualquer comentáriozinho, um emoji que seja, nos ajuda muito. Ok? Até mais.